das coisas, gente... Entenderam por que a hipertensão acontece? O fluxo sanguíneo vai fazendo uma pressão na parede das artérias e essa parede das artérias fica desgastada. Pessoas com colesterol alto, as artérias estão todas obstruídas, causa pressão na artéria, nos vasos sanguíneos. O que vocês vão fazer a partir de hoje? Oferecer alimentação adequada, incentivar hábitos saudáveis como exercícios físicos, vão diminuir o consumo de sal. A gente só pode consumir 5 gramas de sal por dia, tá? Atenção aí no tempero das coisas, dos alimentos. Eu, quando tinha pacientes hipertensivos, eu gostava de fazer a alimentação deles. Eu fazia questão, porque é uma forma de você controlar a situação. Quando você não sabe como aquela comida é feita, você não tem como controlar a hipertensão desse idoso. Tá? Vamos lá, gente. 10 coisas que vocês não podem esquecer. 10 coisas que vocês precisam saber a todo custo. Primeira coisa, gente. Hipertensão arterial é uma condição super comum. Ah, Danilo, quer dizer que todo mundo tem que ter? Não, não é que tem que ter, mas é comum. A gente está adotando o estilo de vida que está levando a gente a ser pessoas hipertensivas, simples assim. Tá? A diabetes também. Já está considerada epidemia. Tá? Então, já que a gente está falando de hipertensão, você tem que saber que é uma condição comum. Número 1, você vai encontrar na maioria das pessoas que você cuidar. Tá? Essa é a primeira coisa que você não pode esquecer. A segunda coisa que você não pode esquecer é uma assassina silenciosa. Tá? Vou chamar assim, essa doença é uma doença assassina, silenciosa. Quando os sinais começam a aparecer, a doença já está num estágio avançado. Tá certo? Aquele negócio que eu falei de dor no peito, tontura, isso, cegueira, não sei o que, doença renal. Gente, isso já é sintoma de quadro avançado de hipertensão, tá? Então, a segunda coisa que você tem que saber é que hipertensão é uma assassina silenciosa. Tá certo? Anotado? Terceira coisa que você tem que saber qual é o seu objetivo no controle da pressão arterial, tá? Então, para a maioria das pessoas em repouso, uma boa pressão é um 12/8, um 13/8. E é esse o nosso objetivo. Sempre será. Enquanto não normalizar, a gente não sossega o facho. Tá certo? Quarta coisa que você tem que saber. Essa doença, ela não tem cura. Concordamos nisso? Essa doença, ela não tem cura, mas ela tem controle. E essa doença, sem controle, ela causa complicações, inclusive óbito. Então, o que a gente tem que fazer? Controlar. Monitoramento constante. Combinado? As complicações são as mais diversas, como eu já falei aqui. Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, cegueira, visão turva, ataque cardíaco. É só coisa punk. Isquemia, AVC, tá? Quinta coisa que você não pode esquecer, muito importante. Existem fatores de risco para hipertensão que não podem ser mudados. Como, por exemplo, história familiar. Isso é uma condição, então... essa informação só permite que a gente comece a tratar mais precocemente. Então, se você já sabe que tem alguém na família, se você sabe, se o seu idoso sabe, então... vamos diagnosticar certinho, direitinho, e começar a fazer esse monitoramento. Sexta coisa que você não pode esquecer... é possível reduzir a hipertensão melhorando o seu hábito de vida, o seu estilo de vida, tá? Então, se você muda o estilo de vida, você mantém o quadro hipertensivo sob controle e você consegue viver uma vida plena e uma vida longa e uma vida feliz, tá? Medicamento que funciona não falta. Agora, você aliar o medicamento a um hábito de vida saudável, aí sim, aí eu gostei, tá? Resultado na certa, pode viver uma vida normal. Sétima coisa que você não pode esquecer. O sódio, o que eu falei do sódio, gente? Ele tá presente no sal de cozinha. Ele é bom, o sal é bom, gente. O sal não é um vilão, mas é a quantidade que a gente faz uso que é um vilão. Ou seja, a gente tem a mania de achar que o sal tempera. O sal não tempera. O sal salga. Quando você quer saber o sabor das coisas, não coloque muito sal, não coloque muito açúcar. Tente fazer experimentação de alimentos sem alteração. Sem colocar sal, sem colocar açúcar, sem ficar temperando demais, salgando demais no caso, né? Temperando você pode, bota ali um orégano, bota ali faz um temperinho verde. Bota ali açafrão, bota gengibre, noz moscada, o que você gostar, cominho. Entende? Faz uso desses temperos, para de ficar focando só no sal, tá certo? Para de usar caldo quinó, para de usar glutamato monossódico. Gente, pelo amor de Deus, não façam uso dessas substâncias. Negócio de tablete, de tempero, nada pronto. Não faça isso, tá? Que mais? Oitava coisa que você não pode esquecer. O uso de certos medicamentos pode ser conflitante com o tratamento hipertensivo. Tem muita gente que faz uso, por exemplo, tá com dor de cabeça, e aí vai fazer uso do ibuprofeno. O ibuprofeno não coaduna bem com pessoas, tá? Nenhuma substância que contém pseudoefedrina pode agravar o quadro. Então, consulte o médico qual o melhor remédio
né, para dar para uma pessoa que tem hipertensão. Minha mãe toma dipirona, né? O ibuprofeno só quem toma é meu filho. Aqui em casa tem, mas a gente não administra para ela. Porque a gente sabe que o ibuprofeno interage aí com pessoas hipertensivas e não reage bem, tá? Então, cuidado com o uso de certos medicamentos se você sabe que a pessoa tem hipertensão. Consulte antes o geriatra, o cardiologista ou quem acompanha ele, tá? Quem acompanha seu idoso ou sua idosa. Nona coisa que você não pode esquecer. É possível que, se o seu idoso toma 2 tipos de medicamento para hipertensão, isso possa controlar melhor o quadro e até baixar as dosagens, tá? Isso aí é uma coisa que você tem que perguntar para o médico. Por quê? O uso concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, de doses mais baixas de medicamentos com diferentes mecanismos de ação, pode ajudar a controlar melhor a hipertensão. Ou seja, lembra que eu falei que tem o vasodilatador, tem o diurético, tem o beta-bloqueador e tem aquele inibidor de cálcio? Vai que ele usa 2 tipos de medicamento com ações diferentes. Um é vasodilatador e o outro é diurético. Isso pode causar a chance de diminuir a dosagem dos 2. Isso previne com que isso faz com que ele pare de tomar remédio com altas dosagens. E por ter duas ações medicamentosas diferentes agindo ao mesmo tempo, possa ser que a gente consiga aí administrar medicamentos com baixas dosagens, o que é melhor aí no caso da nossa saúde ou da saúde do nosso idoso, tá? E 10ª coisa que você não pode esquecer. 10ª e última coisa. Depende de você usar os medicamentos, tá? Depende de você, do seu assistido, tomar ou não os medicamentos. Para o tratamento ser efetivo, é melhor que você tome regularmente. Mas, se ainda assim você entender que a sua hipertensão ou a hipertensão do seu idoso é causado simples e pura e simplesmente por hábitos de vida, por estilo de vida, possa ser que haja um desmame em algum momento, tá? Mas eu acredito que o medicamento e o tratamento de hábito, né, a mudança do estilo de vida e do hábito de vida seja a melhor opção. Tá certo? Combinado, gente?